tarde, amigos da regularização fundiária. Estou muito feliz de estar aqui no seminário de regularização fundiária promovido pela APAESP. É muito bom divulgar a importância da regularização fundiária para que todos possam unir esforços em benefício às populações necessitadas desse trabalho. O Estado de São Paulo, através da Secretaria da Habitação, do Programa Cidade Legal, vem reunindo esforços conjunto com todos os órgãos integrados para que possamos chegar à regularização efetiva. É um dos pilares da Secretaria da Habitação essa ação de regularização nos municípios, dos mais de 529 municípios conveniados ao programa. Obrigada. Como moderadora desse painel, a doutora Fátima Alves Tostes, graduada em Engenharia Civil pela Faculdade de Engenharia de São Paulo, mestre em Engenharia de Transportes pela Universidade de São Paulo, trabalhou 31 anos na empresa Base Aerofotogrametria, projetos onde ocupou diversos cargos, desde assistente de diretoria, diretora de produção, gestora de projetos, entre outros. Tem experiência, além da área de formação, na área de geociências, com ênfase em cartografia, sensoriamento remoto, sistema de informação geográfica. Na área educacional, foi professora da Faculdade de Agrimensura de Pirassununga, no período de 2008 a 2013, onde ministrou disciplinas de cartografia, aerofotogrametria, geodésia e sistemas de informações geográficas. Desde 2012, é professora da Fundação Santo André, onde ministra disciplinas de estradas e transportes para o curso de graduação de Engenharia Civil e Sistema de Informação Geográfica Aplicada para o curso de graduação em Engenharia Ambiental. Ocupa a coordenação adjunta da área de Arquitetura e Engenharia Civil da Faculdade de Engenharia Celso Daniel e é consultora na área de geociências, topografia e cartografia, aerolevantamentos e áreas afins. Para a palestra, o tema nós teremos ações afirmativas sobre a regularização fundiária da Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo. E eu convido como palestrante doutora Daniela Altavista, ela que vem representando o Dr. Fernando Marangoni, secretário executivo do Estado de Habitação em São Paulo. Muito obrigada, doutora Daniela. Ela que é advogada, pós-graduada em Direito Urbanístico e Ambiental, atualmente nomeada à Secretaria Executiva do Programa Estadual de Regularização de Núcleos Habitacionais, o Programa Cidade Legal. Com a palavra, doutora. Deixa eu me acertar aqui. Pronto. Esqueci. Boa tarde a todos. É um privilégio estar aqui. Conheço alguns, identifiquei alguns rostos aqui, mas eu particularmente sou nova na frente dos microfones e das luzes. Eu trabalho com regularização há 10 anos, mas eu sempre estive ali na montagem dos processos, atrás dos núcleos habitacionais, nas vistorias e pouco nas apresentações. Então, me perdoem se tiver algum problema na condução dessa palestra, que ainda está um pouco novo para mim essa parte da regularização, ok? Eu estou representando o secretário executivo da Habitação, Fernando Marangoni. Ele é também presidente do Comitê de Regularização da Secretaria de Habitação do Estado e eu presido o Cidade Legal, coordenando as ações efetivas dentro da Secretaria. Então, o início da palestra é alguma coisa mais formal, da apresentação dos números do programa, que é a palestra que ele faria, e ele queria que eu entrasse nessa questão mais técnica com vocês. Então, vou fazer mais rapidamente
esse início só para vocês entenderem o nosso universo no Cidade Legal, e aí a gente toca nas questões mais técnicas, ok? Bom, Cidade Legal existe... Bom, primeiro assim, a Secretaria da Habitação nas questões de regularização, nós temos o Cidade Legal e a CDHU na regularização dos conjuntos habitacionais. A CDHU também processa a regularização e, no final, ela encaminha para o Cidade Legal para aprovação e emissão da declaração de conformidade para balizar o registro no cartório de imóveis. Então, todo o processo de regularização acaba centrado no programa Cidade Legal. O Cidade Legal foi criado há 10 anos, há mais de 10 anos. Ele foi criado com o objetivo de, primeiramente, retirar do GRAPOAB as questões de regularização, porque criou-se um embate, né? Entravam alguns proprietários de lotes, de loteamentos, entravam com pedido de aprovação no GRAPOAB, e não era mais esse o caso, né? Não era a implantação de um parcelamento novo. Então, foi assim que foi criado o Cidade Legal. Eles foram pensando nessa condição e no avanço das questões de regularização. Logo em seguida veio a 11977 e nós conseguimos aí sim avançar nesse processo. Inicialmente, Cidade Legal foi criado com um comitê estadual de regularização com os órgãos principais do Estado que interferem na avaliação e no processo. A Secretaria da Habitação, o DAEE, a CETESB, a SABESP e o próprio Cidade Legal. Nós, principalmente, temos como objetivo auxiliar os municípios paulistas na regularização fundiária. Então, acho que a maioria aqui deve saber que a deficiência dos técnicos municipais, ela se dá por várias razões. Algumas pela equipe enxuta, outras pela falta de condições financeiras do município e outros técnicos extremamente capacitados no município, mas uma demanda enorme de regularização. Então, o Cidade Legal tem o objetivo de auxiliar no que couber aos municípios. Às vezes, um passo a passo da regularização, às vezes apenas com a execução de uma peça gráfica, um trabalho específico determinado, e em alguns pontos com a aprovação ambiental no comitê de regularização. Não que isso tenha funcionado muito ultimamente, porque a questão ambiental não tem funcionado nem no comitê de regularização e não sei vocês que atuam na regularização, mas eu tenho 20 mil lotes parados no comitê de regularização e é uma questão que nós vamos falar aqui um pouquinho também, porque regularização mesmo nessa área não saiu nenhuma. Opa, voltei. Agora. Para vocês terem uma ideia, nós temos 529 municípios conveniados, são 9.433 núcleos em andamento, mais de 1 milhão e 500 lotes a ser regularizados. Essa é uma demanda dos municípios que se conveniam ao Cidade Legal e os núcleos que eles inserem. Não significa que é a demanda do Estado, nem a demanda completa dos 529 municípios conveniados. Então, o número da irregularidade no Estado é muito maior do que esse que nós temos aqui no Cidade Legal. Alguns municípios, por exemplo, tem Guarulhos, que é conveniado ao Cidade Legal, o próprio município de São Paulo, eles inserem no programa apenas uma pequena parcela da sua irregularidade. Então, uma parte eles seguem na secretaria deles de habitação e outra dentro do Cidade Legal. Então, a demanda real de regularização, ou seja, da irregularidade fundiária, é realmente muito maior. Esse ano, em 2019, desde que eu assumi, nós já mandamos mais de 7 mil lotes para o cartório e já conseguimos 4.598 registros. Isso é uma ação de aproveitamento. Por quê?
Durante esses mais de 10 anos do Cidade Legal, muitas ações foram sendo realizadas. Muitos levantamentos topográficos, projetos, cadastros. Quando eu assumi o Cidade Legal esse ano, eu me deparei com uma demanda de trabalhos realizados sem conclusão. Então, nós tínhamos, nesses mais de 10 anos, uma série de processos realizados. Isso não é uma gestão, outra gestão, não é pontual. Isso é o processo todo dos 10 anos, em que os trabalhos eram pulverizados. Então, um determinado município tem 100 núcleos cadastrados dentro do Cidade Legal e eu realizei trabalhos técnicos, eu digo o Estado, né, o Cidade Legal, realizou trabalhos técnicos em todos os 100. Só que quando a gente parte para a análise desses trabalhos, foram feitos vistorias iniciais, foram feitos levantamentos topográficos pulverizados, não teve um começo, meio e fim nas ações. Então, nós investimos muito e concluímos muito pouco. Então, esse ano eu fiz uma coleta de informações dos núcleos mais avançados e fiz a minha equipe voltar a cabeça para isso, para concluirmos pelo menos o que já tinham sido realizados de trabalhos técnicos, para não perder, porque vocês que conhecem a regularização sabem que, com o passar do tempo, o levantamento topográfico se perde, o cadastro social se perde, vão havendo adequações, a área vai alterando, expansão, e os moradores, a troca embora irregular, a troca de domicílios é muito dinâmica, né, de proprietários, de pretensos proprietários. Então, nós pensamos em aproveitar esses trabalhos para não ter essa demanda toda, esse trabalho todo realizado dispensado. Então, por isso, agora no começo do ano, nós conseguimos um volume de trabalho considerável e tem muito ainda para realizar. Isso é só uma base dos primeiros 4 meses da equipe técnica do Cidade Legal. Normalmente, Cidade Legal trabalhava com 30 funcionários. Hoje eu tenho 13 funcionários. E começo de gestão, né? Ninguém ainda tem verba do Estado, não tem verba de lugar nenhum para poder trabalhar. O começo é sempre muito complicado. Então, a gente tem trabalhado muito, já abrimos mais de 200 processos, atendemos no Cidade Legal quase 300 prefeituras só nesses 4 meses, e já encaminhamos, como eu citei, mais de 6 mil, já está atualizado 7 mil lotes para o cartório. Como quem ia proferir esses números iniciais seria o nosso secretário executivo, Fernando Marangoni, ele gostaria de anunciar esses números, que são os investimentos do Estado planejados para esse ano em regularização fundiária. Então, esse é um histórico dos valores investidos no decorrer dos anos. Ali foi um primeiro contrato realizado com empresas, porque o Cidade Legal ele licita os trabalhos técnicos e contrata as empresas através de uma licitação de técnica e preço para poder adequar e fazer esses trabalhos pelo município, né? Como eu mencionei, alguns municípios não têm a capacidade técnica ou financeira para executar. O Cidade Legal libera a ordem de serviço para a empresa contratada, que realiza o levantamento topográfico ou o projeto urbanístico e consegue, assim, suprir a falta da peça gráfica de qual for o ponto específico da falha do município, da ausência técnica do município. Então, para isso que servem esses investimentos do Estado. Esses investimentos são dentro dos 529 municípios conveniados por enquanto. E nós temos agora um pedido, foi feito semana passada, para o governador de 30 milhões para aumentar esse investimento, e estamos aguardando agora. Aqui são alguns produtos realizados pelo programa, mas é basicamente isso que eu falei para vocês. O que eu queria mencionar sobre os produtos: todo e qualquer trabalho técnico, jurídico e social, ambiental, geológico, que seja necessário no processo de regularização, o Cidade Legal vai fazer. Nós temos um rol de 26 produtos determinados e outros
de assessoria técnica por profissional. Então, eu consigo contratar um geólogo, consigo contratar um engenheiro ambiental, de acordo com a necessidade de cada um dos núcleos que são apresentados no programa. Porque uma coisa para nós é assim, nós não lidamos com casos hipotéticos, né? A gente não está falando de se. Nós temos 9.000 núcleos, 9.000 processos de regularização aberto andando no Cidade Legal. Então, são casos dos mais simples, mera falta de aprovação da questão jurídica, até os mais complexos ambientais, de risco jurídico e social no mesmo parcelamento. Então, tudo que for necessário para suprir a necessidade técnica do município, a necessidade técnica para avançar na regularização fundiária, o Cidade Legal consegue executar através das empresas credenciadas. Esse é um levantamento topográfico, uma área simples, não é quase nada adensado, mas só para apresentar um LEPAC do programa, um projeto urbanístico simples também, a mesma área. E aí o que eu mencionei das assessorias. Hoje, por exemplo, eu uso muito a assessoria para a realização da CRF, que é o novo instrumento da 13465, né? Então, não existe esse produto previsto no edital do Cidade Legal, mas para adaptar à nova legislação, eu montei uma assessoria, que eu chamei de assessoria de CRF, em que os meus técnicos coletam todos os documentos que já foram realizados no município, complementam o que falta para montar a CRF, montam a CRF em brasão da prefeitura, preenchem todos os dados e vão até o município só colher a assinatura para encaminhar ao cartório. Porque a gente tem muita dificuldade na devolutiva de alguns municípios, pela ausência, às vezes, como eu falei, de pessoal ou de capacidade técnica. Eles, às vezes, não conseguem preencher uma simples certidão. Outros não. Tem municípios que já levam direto no cartório, que tem muito mais familiaridade com a causa, né? Hoje vocês tiveram palestra aqui o dia inteiro de regularização falando da 13465, então eu não espero ensinar a vocês o conceito de regularização. Eu só coloquei esse slide para que fique claro, pelo menos é o meu ponto de vista, e eu acredito que seja intenso para todo mundo isso, que a regularização, ela não é só titulação, como tem se falado em alguns lugares, em algumas palestras. A regularização fundiária da 13465, ela veio para nos trazer novos elementos para criar esse espírito de vamos regularizar. Porque nós tivemos a 11977, tivemos os provimentos da Corregedoria Geral e ainda não conseguimos avançar a contento na regularização fundiária, né? Então, os pesquisadores dizem que no Brasil, 50% do Brasil urbano é irregular. 50% do Brasil urbano. A nossa demanda de regularização é absurda. 70%. Já aumentou? Não, eu diria que é 70%. Você diria que a doutora Fátima já está dizendo que já é 70%. Eu ainda estou com o pé nos 50% ainda. Então, não é só título, mas o título é uma parte fundamental. Por que é uma parte fundamental? Quando eu tive, há pouco tempo, acho que uns 15 dias mais ou menos, eu estive no Ministério Público de São Paulo, no GAEMA, que eles me convocaram para uma audiência de uma situação de um núcleo irregular na divisa de 2 municípios. Esse núcleo está implantado há mais de 40 anos, ele não tem nenhuma aprovação e ele tem uma nascente num determinado ponto, e a questão não é a ocupação da nascente. A nascente não está ocupada, a nascente está poluída. Por quê? Não tem nenhuma infraestrutura no núcleo.
né? Tem cerca de 300 pessoas vivendo, contando os 2 municípios em que esse núcleo é limítrofe, e não tem nenhuma infraestrutura, nem coleta de esgoto, nem muito menos tratamento, nem água, não tem energia. Então eles ficam puxando, vocês conhecem, né? Eles puxam os famosos gatos das áreas vizinhas, e as mangueiras ficam cruzando a rua principal do parcelamento, ao ponto que se alguém passa mal, a ambulância não consegue nem chegar, porque eles têm que sair carregando, porque senão estoura toda a mangueira, toda a ligação de água, então eles próprios não permitem. E o Ministério Público me chamou porque um dos municípios estava muito disposto a regularizar. E o promotor dizendo que não, por conta da nascente, que aquilo a regularização traria um dano para aquele meio ambiente. E o promotor convocou essa audiência comigo, com a CETESB, com a SABESP e com os representantes dos municípios. A SABESP mencionou que não podia fazer a regularização porque não estava regular a área. Então, que ela não ia poder entrar na área para prestar o serviço público adequado, porque ela não tinha a dimensão da demanda. Porque para ela, só depois da aprovação, você consegue apresentar quais são os lotes regulares, as matrículas, e aí sim ela consegue saber qual é a demanda. E a representante da SABESP ainda disse, eu não consigo dimensionar a adutora. E eu tinha uma imagem aérea do núcleo, eu mostrei para ela, eu falei, mas a demanda está aqui, né? Nós sabemos, não é um caso de qual será a demanda, uma possível demanda. A demanda existe. E se nós estamos aqui, naquela ocasião, tratando da contaminação da nascente, nós estamos tratando porque a SABESP não está prestando serviço público. Porque se existisse coleta e tratamento de esgoto ali, a nascente estava preservada, porque a questão não era ocupação, né? A questão era a poluição, esgoto a céu aberto. E o promotor ficou sensível a esse caso, me chamou e perguntou se eu entendia que se ele desse a sentença provisória, né, para que a SABESP implantasse o serviço público enquanto o processo de regularização estivesse acontecendo, uma vez que esse núcleo já está no Cidade Legal, a gente já fez levantamento topográfico, estamos em fase de projeto, cadastro e resolver as questões ambientais, se eu achava que seria mais eficaz. Aí eu falei, não sou eu, né? É a própria questão ambiental que vai melhorar. É justamente o motivo da nossa discussão aqui. E o representante da CETESB, então, ouviu e falou que não poderia prosseguir com a regularização porque ali era uma área verde e que nós não conseguiríamos aprovar a regularização naquela área. Eu não consegui dialogar muito bem com esse técnico da CETESB, porque, para mim, uma coisa é falarmos em preservação de algo possível de ser preservado, né? Outra é estarmos diante de um núcleo totalmente consolidado, integrado à malha urbana do município, com as residências com esgoto a céu aberto, trazendo problemas às famílias de saneamento, problemas de saúde aos moradores, né? Então, doenças decorrentes da falta de infraestrutura. E outra é a gente falar da preservação ambiental da área que está ali, tranquila, que nós não chegamos a esse ponto. Eu estava ouvindo a palestra do IPT, até conversei com a doutora Fátima, eu falei, por que eu não tenho um convênio com o IPT ainda? Né? Porque nós temos algumas áreas, eu brinco no Cidade Legal que eu falo, nós só não regularizamos risco. O resto nós vamos atrás de tudo que for possível, tudo que a lei me permitir, nós vamos atrás. Mas risco eu não posso. E tem algumas áreas que são R1, R2, que eu consigo, né, com a contenção. Nós estamos fazendo um trabalho do Cota 200, que é o núcleo de Cubatão, do projeto Serra do Mar. E
tem algumas obras fortes de contenção para viabilizar a regularização. Fizemos uma reunião há pouco com o BID, inclusive, que nós damos prosseguimento a essas ações. Então, na questão ambiental, se nós não formos mais incisivos na regularização, a gente acaba danificando mais, né? E como a doutora mencionou na palestra anterior, a lei, ela está ali com os artigos. A 11 já falava da viabilidade da regularização em áreas de APP, a 13 foi mais fundo, né, possibilitando aos municípios a aprovação, e isso me deixa muito mais tranquila, porque o Cidade Legal tem o comitê de regularização, o comitê trabalha com os órgãos e eu recebo não dos órgãos constantemente. Nós estamos dentro do Estado, trabalhando o processo de regularização, fizemos reunião com esses órgãos, com o CETESB, com o meio ambiente. Eu tenho sinalização muito positiva da Secretaria de Meio Ambiente e eu tenho outra completamente diversa da CETESB. E o meu problema é que, assim, a CETESB não entende que a regularização seja uma medida viável. Eles entendem que a regularização é uma anistia a um crime realizado em algum momento. Só que nós não podemos deixar de pensar nas pessoas que entraram ali, ocuparam de boa fé, né? E vamos separar, como a lei disse, o que é viável, o que é possível. A lei falou claramente, estudo técnico da viabilidade. Quando estiver concluído que a urbanização e a regularização é mais benéfica para o meio ambiente do que você retirar, vamos fazer a regularização, como no caso que eu mencionei da divisa. O promotor ficou maravilhado. Vamos fazer a regularização, e deferiu. A CETESB queria já na hora impedir o promotor de avançar. E o promotor tomou aquela decisão até o juiz depois se manifestar. Eu também estive no Tribunal Regional Federal a pedido de uma desembargadora, a doutora Consuelo, por conta de um núcleo federal, de um rio federal, que alguns municípios do estado de São Paulo que estão em Cidade Legal fazem divisa. E os promotores do Ministério Público Federal tinham pedido pela remoção completa de todos os núcleos que fazem divisa àquele rio federal. A desembargadora ficou curiosa e sensível com essa situação, porque ela começou a verificar que as famílias moravam há 30, 40 anos e o Ministério Público solicitando a remoção integral de todas as famílias. E um dos municípios conveniados citou Cidade Legal e ela me chamou e eu comecei a conversar. Ela foi, na verdade, foi mais uma consulta. Nós ficamos 5 horas falando sobre regularização e ela chamou todos os promotores que estavam no Ministério Público no tribunal naquele dia. 8 promotores eu conversei naquele dia e ela converteu todos os processos em diligência para a regularização fundiária. Todos. Ela acatou o Ministério Público das remoções, converteu em diligência, solicitou à Cidade Legal a realização do estudo técnico ambiental com acompanhamento para verificar onde haviam as condições realmente, às vezes um núcleo parcial, às vezes um completo, mas converteu. Então, a própria desembargadora deu uma chance para a regularização. Então, eu acho que é isso que eu tenho tentado fazer dentro do Cidade Legal. Convencer os promotores, convencer a CETESB, convencer de que o espírito é regularizar, porque nós já temos uma situação consolidada e a regularização é mais benéfica para todos do que a gente remover todo mundo, né? Nós vamos colocar onde? Né? Nós temos 200 milhões de habitantes no Brasil, a gente não produz terra, a gente ouve isso toda hora, né? A gente vai colocando aonde? A gente tem que resolver o que nós o que nós já danificamos, o que nós já degradamos, vamos tentar resolver para devolver isso para o meio ambiente de forma mais consciente e eficaz, né?
Inovações específicas, eu sempre coloco, acho que vocês ouviram bastante hoje, né? As questões do município, as dispensas das leis específicas, EIS, perímetro urbano, regularização, desafetação, o registro de imóveis em fase única. Isso é muito bacana, porque eu tenho muitos casos no Cidade Legal em que eu mandei registrar pela 11977, registramos o parcelamento, individualizamos as matrículas e parou. Porque o município não tinha perna para fazer o cadastro social ou por qualquer outra situação não conseguiu titular os ocupantes. Então, o processo ficou 5 anos em andamento, com levantamento topográfico, projeto, várias ações em cima do núcleo, ações de drenagem, projetos específicos. Quando de fato regularizou, individualizou as matrículas, o ocupante não recebeu a propriedade. A irregularidade continua. Porque se ele não recebeu a propriedade, ele vai vender de gaveta de novo, né? Ele vai se você for fazer um cadastro, já não é mais a mesma pessoa. Então, o ato único em que eu monto a CRF, já faço o cadastro junto com o projeto. Eu estou efetuando o projeto urbanístico de regularização. Acho que o melhor momento é fazer o cadastro nessa ocasião. Projeto já identificando os ocupantes, encaminhamos para o cartório com as situações de infraestrutura, como foi falado aqui anteriormente, e já registra-se o parcelamento, individualiza as matrículas e já coloca a matrícula em nome do ocupante, porque de fato nós temos uma regularização efetiva. Primeiro, o compromisso de execução de obras faltantes, então aquilo está pacificado, que será resolvido dentro do município, né? Alguns municípios que eu tenho conversado, que estão no programa, eles têm buscado meios de avançar na fiscalização. Ontem eu recebi uma notícia muito bacana de um dos municípios que eles estão contratando um serviço via satélite, que você contrata o período que você quer que o satélite faça a medição do seu espaço. Então pode ser a cada 15 dias, pode ser semanal, pode ser mensal. E o satélite passa e identifica todas as situações, todas as ocorrências cadastradas pelo município. Então, novas ocupações, invasões, uma série de providências que o próprio município determina. O satélite faz a varredura e ele compara com a anterior. E quando ele detecta a irregularidade cadastrada pelo município, ele já encaminha para a secretaria que foi definida pelo município. Então, o município falou questões de novas ocupações, é habitação, planejamento, na verdade. Questões de ambientais, você vai mandar na Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Então, o satélite identifica e já encaminha o alerta para essas secretarias dizendo o que está acontecendo. E eu fiquei surpresa com o valor, porque eu achei que isso, eu não tenho assim preciso para falar para vocês, mas eu achei que só os municípios mais ricos do estado teriam condição de fazer isso, e eu fiquei bem surpresa com o valor, que ele é bem acessível do satélite da forma que ele é feito. Então, isso é uma coisa muito boa, porque é uma forma de fiscalizar, né? Porque eu acho que um dos maiores problemas dos opositores à regularização é esse, né? Hoje a gente anistia, que é o que eles costumam dizer, e amanhã surgem novas ocupações, né? Eu, particularmente, achei uma falha da 13465 ter alterado o limite da regularização. Eu, particularmente. Eu achei que, como a 11977 fixou uma data, né, que foi a data da própria lei federal, da 11, quando a 13 surgiu, o projeto substitutivo da 13, ele deixou na MP 759 a data de dezembro de 2016. Eu não acho que ele teria que ter estendido, ele tinha que ter mantido onde se começou a regularização de fato pela federal, né? No meu entendimento. Porque senão você cria a expectativa de que sempre esse marco vai estar sendo arrastado, que novas leis surgirão e que esse marco pode ser novamente ampliado. Então você permite que essa irregularidade prospere, né? Que novos núcleos. Na secretaria nós lidamos com o GRAPOAB
nós temos o Grapoab e o responsável pelo Grapoab conversa muito comigo para a gente entender o limite de um e de outro. Porque às vezes entram núcleos no Grapoab com uma construção, núcleo de 200, 300 lotes com uma construção. E ele vem conversar comigo e eu não posso regularizar, porque é justamente o objetivo de quem entrou, né? Ele é muito mais simples para ele regularizar, então ele se livra das solicitações do licenciamento e das exigências do Grapoab. Então isso eu acho que a minha única crítica pesada à lei foi a questão de ter ampliado o prazo, porque eu acho que aí sim cria uma possibilidade. A legitimação fundiária, muito criticada em alguns casos, algumas ações algumas ADINs em cima dela, mas para mim, diante dos casos que eu tenho no Cidade Legal, é a melhor forma de resolver a transmissão de propriedade. No caso da legitimação fundiária, que não é uma transmissão, porque é uma nova, né, uma lei nova, e uma forma originária de aquisição de propriedade, então eu acho que ela resolve 100% dos nossos problemas em relação à titularidade. Exigências ambientais eu já falei com vocês, né? Já falei das dispensas e que eu fiquei feliz com a lei dessa situação do município poder aprovar. Essa é uma área nossa de APP, aqui nessa parte onde tem uma APP, e o núcleo inteiro, ali são só vegetações, mas não são significativas. O núcleo inteiro consolidado, integrado à malha urbana, e eu tive um indeferimento de regularização da CETESB dessa área. E eles me pediram LPLO para esses núcleos, licença prévia de operação para regularização fundiária, e indeferiram o processo de regularização. Então, lógico que eu estou justificando, estou voltando no processo, porque eu tenho uma APP aqui no canto, sim, né? Mas a lei me permite, é uma área de interesse social, não tem por que eu não prosseguir. Agora, se a CETESB me indeferir, eu faço o que exatamente, né? Não tem uma exigência que eu tenha que atender para melhorar as condições ali e viabilizar a regularização de todos esses. Então, nós temos que ter exigências, sim, porque a questão ambiental é importante, mas a exigência é que melhore as condições tanto do ambiente quanto da habitabilidade, né, no modo geral, não especificamente. Então, nesse caso aqui, eu busquei a nova lei, a 13465, conversando com os meus técnicos ali, e nós vamos fazer em fases. Então, nós vamos tirar todo esse pedacinho aqui, que é a faixa de APP. Nós não vamos dividir o núcleo, nós vamos fasear. Eu conversei semana passada com alguns oficiais de registro de imóveis para verificar como seria esse processamento dentro do registro de imóveis, porque em várias situações nós dividimos o núcleo, mas nesse caso nós achamos melhor que nós achamos que não é o caso de dividir, nós vamos fasear. Então, toda a parte que não tem interferência ambiental vai para o cartório para individualizar as matrículas, porque já está ok, e a outra parte aguarda as questões ambientais para solução. Só que o perímetro do núcleo vai inteiro para o cartório. Então, e pelo menos foram essas orientações dos oficiais de registro de imóveis que eu conversei, nós nos reunimos todos. O perímetro vai todo para o cartório. A parte da interferência ambiental fica marcada, onde tem a questão ambiental, não individualiza a matrícula, não aponta, e todo o resto sim, individualiza as matrículas e titula os ocupantes, aguardando a aprovação ambiental ali. O resto eu resolvo. Quando resolver, a área que ficou já matriculada, porque o perímetro todo eu matriculei, nós conseguimos individualizar os lotes e aí sim titular os ocupantes. Então, algumas soluções para que a gente consiga pelo menos resolver 90% do parcelamento e não deixar tudo suspenso, né?
Os objetivos principais que nós entendemos da regularização do programa, eu acho que vocês já ouviram falar bastante dos objetivos da 13465 hoje, né? Mas eu não podia deixar de falar, porque principalmente promover, adequar as unidades ao ordenamento territorial urbano, eu acho que é o nosso foco maior, né? E título é consequência e todo o resto é consequência. A parte pública, combate à renúncia de receita, prestação de serviços públicos. Isso. Essa é o meu quadro final das minhas intenções dentro do Cidade Legal. Desde que eu fui convidada para presidir o programa, eu apontei algumas situações problemáticas, como uma delas as questões integração, habitação e meio ambiente, integração com os registros de imóveis, porque vocês que trabalham com a regularização devem saber a quantidade de nota devolutiva absurda que nós temos, né? Nós temos muitos oficiais engajados na regularização, mas nós temos outros que não têm intenção de participar, de evoluir, né? Por ser uma lei nova, eles têm um pouco de medo ainda de mexer com isso, até porque nós sabemos que o cartório, o oficial de registro de imóveis, ele responde com o cartório, né? Ele responde pelo cartório. Não é a mesma coisa que um juiz, ele dá uma sentença, a sentença é discutida e vai para outra instância discutir, e com ele não acontece nada, né? O cartório não. O cartório, o oficial pode perder o cartório se ele fizer alguma ação, a corregedoria vai em cima. Então, eles têm muito medo, é muito temeroso a utilização de novas leis para eles. Por isso que São Paulo saiu na frente, fez o provimento 51, alterando as normas da corregedoria, para dar mais segurança para os oficiais aplicarem a 13465, né? Então, essa é a nossa missão. Espero que nos próximos 4 anos a gente consiga 250 mil títulos, ou seja, 250 mil regularizações efetivas, social, ambiental, urbanístico e a questão jurídica. Tá bom? É isso. Obrigada. Daniela. Obrigado pela sua apresentação e obrigado por estar aqui conosco. Eu sei que o secretário teve um imprevisto hoje. Ele é uma figura extremamente elétrica, ele não estaria sentado aqui, ele estaria embaixo andando. É né? verdade. E a Daniela veio e falou muito bem do que é o programa Cidade Legal. Aqui existe uma pergunta da Cristiane Brandão, que diz o seguinte: como ou qual o critério que o município usa para ter acesso ao programa Cidade Legal? E como podemos usar a lei de acesso à informação? Exemplo, ouvidoria, tá? Então essa é a pergunta da Cristiane. A Daniela foi boazinha com a gente. Ela terminou bem antes do prazo. Nós estamos agora com 38 minutinhos apenas. Então vamos responder as perguntas para mim. Responde essa primeiro. Os municípios se conveniam ao programa Cidade Legal. Os municípios que têm demanda de regularização, eu diria que todos os municípios do estado, eles apresentam essa demanda no programa e fazem um convênio de cooperação técnica com Cidade Legal. Eles podem incluir no programa quantos núcleos eles entenderem necessário. Não tem critério e não tem contrapartida financeira, porque o Cidade Legal é um órgão de apoio aos municípios. Então, o município apenas apresenta alguma documentação, né, que é exigida do prefeito e dos núcleos habitacionais, da localização desses núcleos. Os núcleos precisam ser urbanos,
e agora na nova lei nós estamos estudando a alteração do nosso decreto para atender os núcleos com características urbanas, né? Mas nós temos até algumas conversas bem definidas ultimamente com o ITESP, em que o Cidade Legal faz a área urbana e o ITESP faz a área rural, né? Que o ITESP tem entrado um pouco no urbano, mas a gente está definindo esses limites e o ITESP faz rural e nós fazemos urbano. Então, sendo uma área urbana, o município pode colocar dentro do Cidade Legal, inserir como núcleo para a abertura do processo de regularização. Bom, a outra pergunta é do Ney Lira. Ele pergunta o seguinte: já saiu alguma matrícula sobre direito de laje e condomínio simples? Condomínio simples já. Direito de laje está no cartório. Eu estou quase enforcando o cartorário, aquele oficial, porque ele já devolveu 5 vezes e a gente está cada hora adaptando de uma forma aquele. São 5 direitos de laje nesse processo nesse projeto que nós mandamos para ele, mas ele não abriu ainda nenhuma. Então eu não sei se no resto do estado outros municípios já conseguiram, mas dentro do Cidade Legal esse é o primeiro que a gente está brigando com direito de laje e ainda não saiu. Carapicuíba. Ali tem muito. Não. Condomínio Urbano Simples, Ribeirão Preto. Infelizmente, ainda não tem. Infelizmente, nós temos só o e-mail do Cidade Legal, cidadelegal@sp.gov.br, que nós podemos receber as perguntas, mas o serviço eletrônico, a nossa intenção e o andamento todo que tem ocorrido dentro da Secretaria é até o meio do ano estar implantado, mas ainda não tem. Bom, a terceira pergunta é da Valéria. Você poderia falar um pouco sobre as ações de inconstitucionalidade? E, na sua opinião, a lei corre risco? Eu não tenho acesso a todas elas. Eu li algumas das ações de inconstitucionalidade. Eu não concordo com as ações que eu vi. E eu espero que a lei não corra risco. Eu torço para que ela não corra. Eu acho que não. Eu acho que desde que ela começou a ser implantada, a lei começou a ser utilizada e as regularizações começaram a ser efetivas, eu não acredito que possam entender que ela tenha trazido de verdade algum dano. Eu acho que as ações de inconstitucionalidade não merecem prosperar, não. Daniela, agora eu vou fazer uma pergunta minha. Qual é a maior dificuldade que você encontra dentro do processo do Cidade Legal para dar início ao atendimento de um município? Maior problema num município, a identificação da área de regularização, a ser regularizada. Eu acho que esse é o maior problema. Tanto que uma das minhas prioridades é a realização de levantamento topográfico ou de localização. Sim, de localização. Eu ia falar o aerofotogramétrico também, para que nós possamos identificar a realidade fática dos parcelamentos, porque não dá para a gente simplesmente trabalhar com uma imagem aérea ou com uma planta muito antiga do parcelamento, né? A necessidade de entender a realidade fática, principalmente por conta das medidas nas questões ambientais, onde de fato alcança essa APP, né? No caso do interesse específico, os 15 metros não edificantes estão sendo cumpridos, sim ou não? Precisamos da medida efetiva, não dá para falar mais ou menos está sendo cumprido ou não, né? E no social, os 30 metros de APP, onde ele acaba? Porque eu tenho casos de social que começa é engraçado, é um núcleo social e a ocupação começa no limite dos 30 metros. Então, uma casa, às vezes, me livra de encaminhar um processo para a CETESB. Eu faço toda a aprovação dentro do Cidade Legal, porque a faixa dos 30 está liberada. Agora, se eu tenho uma casa dentro, a não ser que eu utilize essa questão do fasear, eu tenho que encaminhar o processo para o Comitê de Regularização para manifestação de todos os órgãos. Então, é o mais complicado para mim. Alguém tem mais alguma pergunta?
favor, escreve pra gente. Senão vira debate. Só um minutinho. Salles, é só ele que vai perguntar, depois a gente para. Você pode fazer a pergunta, mais fácil. Sobre a APP, no caso de loteamentos consolidados, existia esse lá mapeado, lá na carteira oficial. Só que hoje esse já não existe mais. Existe a possibilidade de fazer alguma coisa de descaracterização. Você dizer que aquilo não é mais APP, para isso não incidir no Código Florestal. Eu sei que esse conceito de descaracterização de APP existe. Eu queria saber se você já fez algum caso. Sim, ele tem que ser feito em vários períodos do ano, um estudo técnico em vários períodos do ano, para comprovar que não tem fio d'água em nenhum momento. Porque senão, a CETESB, por exemplo, ela entende que até de córrego canalizado, fechado, a APP pode ser recuperada. Então, que se um dia resolver alterar aquilo, eu tenho que manter... na verdade, eles acreditam que eu tenho que manter uma APP, porque mesmo no canalizado fechado, se eu reverter, eu consigo voltar ao status anterior. Bem, pelo adiantado da hora, Daniela, quero agradecer a sua presença. Transmita ao Fernando Marangoni os nossos sinceros agradecimentos por ter te enviado. Agradecer a vocês de ter permanecido até agora. E com a palavra... parabenizar o Salles, que pelo menos ele fez uma coisa boa para nós esse ano. É que o ano está começando, professora. E passar a palavra para você. Muito obrigada, professora, pela mediação. Obrigada também a Daniela. Eu convido para fazer a entrega do certificado à doutora Daniela, o Renato Vitorino. Renato, está aqui. Ele já vai vir armado. Você vai entregar aqui primeiramente o certificado e quero... Finalizo com um agradecimento aos nossos apoiadores, né, que sem o apoio deles o evento não teria o sucesso que teve. E aos colaboradores, né, da associação, os diretores e todo o pessoal que nos ajudou para a realização desse evento. Muito obrigado e até o próximo segundo seminário de Agregação Fundiária Rural Urbana.